Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera! Estamos começando mais um podcast Terça Nobre. Todas as terças-feiras trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento. E é sempre muito bom e é muito um prazer, né? Uma alegria gigante começar o Terça Nobre aqui. Cada vez que eu venho fazer o programa, estou aqui diretamente dos estúdios Pode Vir, com meu amigo Undershow, comandando a nave-mãe, pilotando a nave-mãe. É um prazer gigante, porque toda vez que eu começo Terça Nobre, eu lembro de como começou, né, o programa e as etapas, né, que eu passei para chegar até aqui, né? Então, quando eu olho o estúdio aqui, né, profissional, quando eu comecei de uma maneira até um pouco amador, né? Então, eu olho agora assim, eu fico muito feliz, sabe? Porque eu sempre falei aqui no podcast que às vezes a gente tem que usar como exemplo aquilo que aconteceu na nossa própria vida, né? Porque tem aquela coisa, você tem que se sentir bem porque você tem um emprego, tem muita gente desempregada. Você tem que agradecer porque você tem um lugar pra morar e tem gente que não tem um lugar pra morar. Então é difícil você usar a desgraça alheia pra se sentir melhor, né? Eu não gosto muito disso. Mas aí eu cheguei nessa coisa, né? Eu aprendi também, vi muitas coisas assim, que é legal a gente olhar a nossa própria vida como exemplo e como modelo mesmo, assim, do que você já errou e hoje você acerta, ou do que você tá errando agora e você já acertou em algum momento. Então, tipo assim, usar como exemplo o que você passou mesmo. Então, tipo, o que aconteceu com você até você chegar aqui? As coisas boas, as coisas ruins, mas o que você aprendeu, o que você trouxe. E aí, quando você começa a perceber isso, né? Tipo assim, então eu olho o podcast lá em 2020, março de 2020, inclusive estamos no mês de março, mês de aniversário do Terça Nobre. Então eu olho pra trás e vejo as coisas que eu passei com o programa, com o podcast, e hoje tô aqui. Então eu sinto muito feliz, porque eu ainda recebo críticas de pessoas que não escutam o programa, que só vão pelo título do programa, ou então vem com um caminhão de cagação de regra pra falar pra mim o que eu devo ou não devo fazer. O mais engraçado é que, assim, geralmente eu recebo críticas, assim, de pessoas que não acompanham o que eu faço. E aí fala assim pra mim, por que você não faz tal coisa? Aí você vai... Aí eu falo, não, mas eu já fiz isso. Aí tem um acervo lá, que nem, por exemplo, tem o Brincanagem, né? Que é um programa de humor que eu fazia. Eu adoro fazer humor. Eu até, às vezes, posso me considerar humorista. Pessoal, nossa, é humorista, não sei o quê. Porque apesar de você falar que é humorista, porque você carrega um título muito pesado, né? De você chegar e você... Quando você fala que você é humorista, você tem que entregar... Você tem que ser muito engraçadão, né? Tipo... E aí, se você fala que é humorista e você não consegue levar tudo, né, no modo graça das coisas, aí você já vai ser cobrado, né? Então, é muito pesado você dizer que é humorista. Eu também... não sei se eu posso me considerar humorista e tal. Sou da zoeira, gosto muito de brincar, sou quinta série nível hard, beleza? Mas o Terça Nobre é bate-papo, né? Mas eu já fiz muita coisa de humor, tem lá muita coisa do Brincanagem, tem acho que 3 ou 4 temporadas, mais de... Eu nem sei o número de episódios, mas passou de 50 episódios de Brincanagem. Então tem um monte de episódio lá. Tem as coisas que eu fiz no YouTube, tem Tio Chicória, as aventuras do Tio Chicória. Então, assim, tem as coisas que eu gosto de fazer humor também, mas aí o Terça Nobre foi ficando desse jeito e é isso. Tem o Tio Chicória dentro do Terça Nobre, que também é humor, mas tem gente que insiste em querer me criticar nesse sentido. Então, assim, não é que eu não aceito críticas, eu aceito críticas, mas assim, é foda você ter que aceitar críticas de uma pessoa que não tá vendo o que eu tô fazendo. Tipo assim, só pelo título, só pela minha postagem, e aí não assiste 5 minutos de um programa de 1 hora. Eu não gosto, é muito tempo. Tá bom, então não assiste, tá tudo certo. Tem gente que gosta e demorou. Então, assim, o programa tem 1 hora. Como é que você vai criticar um programa de 1 hora se você não assistiu 5 minutos do programa? Então é muito contraditório isso, sabe? Então, eu juro que eu não entendo isso. Mas, né, já começamos aí no desbabafo.com e agradecendo sempre a galera que tá comigo, a galera que realmente escuta, que realmente assiste o programa, você que escuta pelo Spotify, você que assiste pelo YouTube, muito obrigado. E lembrando, né, você que gosta de podcast, apareceu aqui o telefone e o Instagram do Pode Vir, Estúdio Pode Vir, que é onde eu tô fazendo aqui, que é a casa do Terça Nobre. Se você tem vontade de ter seu podcast, já fique esperto que ao longo do programa eu vou explicar melhor, mas estamos aqui nessa casa maravilhosa, tá bom? E tem muitas novidades também chegando, né, para esse ano de 2026, estamos em março, mas que tem promessas de novidade. E também
lembrando o episódio que a gente fez na semana passada, né? Que na semana passada a gente teve a volta da Selena. Foi o episódio número 8 da 8ª temporada, olha só que legal. Que foi Dor de Amor ou Ego Ferido, né? Que falou um pouquinho sobre essas coisas que a gente passa, né? Quando a gente gosta de alguém, quando a gente perde alguém, quando a gente percebe que aquele relacionamento acabou e aí a gente começa a sentir falta. E aí fica pensando, pô, mas será que realmente você gosta? Você tá sentindo dor de amor ou você tá com o ego ferido pela rejeição, né? Porque muita gente não sabe lidar com a rejeição. Então, assim, quando você tá ali meio que no controle da situação, alguém que você gosta, ou sempre tem aquela coisa que um gosta mais do que o outro, aí tem, eu não gosto, você gosta mais de mim do que eu gosto de você, e isso pode fazer mal, não sei o que, tem essa. Chega um momento que alguns casais passam por isso, né, de que um tá gostando mais que o outro, um tá muito dependente do outro, às vezes pode rolar aquela coisa meio possessiva, né, de não, ciúme de tudo, ciúme de família, ciúme de amigos, ciúme de tudo. É uma crise que passa ali no relacionamento e tal. E aí tem essa sensação, essa coisa do pertencimento. Me pertence, ninguém pertence a ninguém, a gente sabe disso. E aí tem essa questão do ego, né? Então assim, pô, será que a pessoa tá sofrendo porque perdeu alguém que gostava ou tá sofrendo porque a rejeição, sabe? Não sabe lidar com a rejeição, bateu a rejeição e aí não consegue lidar com isso e aí essa dor não é uma dor de amor, é uma dor de ego ferido, né? Então a gente trocou várias ideias. A Selena, como sempre, traz aqui muitas coisas bacanas para brilhantar o programa. Falou sobre a história dela, um pouquinho mais, né? Porque a gente sempre puxa um pouquinho da carreira dela também. A gente combinou isso de todo o programa, a gente lembrar um pouquinho da passagem dela pela série dos Paranormais que teve no SBT, uma série nova que tá vindo aí também. Então foi bem legal. Se você não assistiu o episódio 8 da 8ª temporada, pesquisa lá em Terça Nobre no Spotify ou também no YouTube, procura lá como Euri Benevento, Terça Nobre. Inclusive pedir pra você que tá assistindo a gente aí no YouTube, se inscreve no canal também, porque às vezes a galera assiste o vídeo, acompanha e esquece de se inscrever. Então eu também esqueço de pedir, né? Mas se puder dar essa forcinha marota pra gente, se inscreve lá, tá bom? E aí eu vou ler aqui os comentários também que a gente teve aqui no episódio da semana passada. Teve aqui o comentário da nossa grande amiga Maria Aparecida, colocou: 2 pessoas não terão a mesma opinião ou quase nunca. Normalmente alguém engolirá a seco o que realmente quer ou faz. Triste isso. Aí ela comentou: Euri Benevento, meu carinho e respeito a você. Valeu, Maria Aparecida. Obrigado. Ela colocou: Selena, minha malcriada fofa, te amo. Aí colocou também: os opostos não se atraem, se machucam. Aí o nosso amigo Juliano Neres também, bora pra mais uma, ele sempre acompanhando o Terça Nobre. Valeu, Juliano, ele que também gosta pra caramba do Tio Chicória. Fala pro Tio Chicória mandar um salve pra você, Juliano, obrigado aí por acompanhar a gente. Aí a nossa amiga Maria Aparecida colocou também a frase que ela sempre põe, que é muito legal: eis que a cavalaria surge rumo ao topo, rumo ao topo do mundo em 2026. Maravilha, obrigado por acompanhar sempre. Aí também o comentário do NTV Canal, que até hoje eu não sei se é homem, se é mulher, quem é, colocou assim: os infernos são os outros, né? Que a galera fala isso, né? Essa frase também é uma frase bastante usada. E também mandar um beijo para minha prima Simone Dantas, lá em Guaratinguetá, que também sempre acompanha o Terça Nobre. Ela comentou também lá pelo Spotify, olha só que legal, que acompanhou o nosso episódio. Brigadão, Simone, um beijão para você. E agradecer a galera que escuta também pelo Spotify. Se você escuta pelo Spotify, aproveita e comenta lá também. Me fala qual que é a melhor forma que você gosta de ouvir. Se você prefere ouvir na academia. Tem gente que prefere ouvir quando vai dormir. Antes de dormir, escuta o Terça Nobre. Então, são várias formas de ouvir. E é muito legal isso. Então, meu muito obrigado, tá bom? E agora, vamos girar o botão aleatório do Terça Nobre para falar sobre o tema de hoje. E o tema de hoje é uma coisa que a gente já falou aqui outras vezes no programa. E eu, né, pensando nisso, vindo pra cá antes de gravar, a pergunta é: por que paramos de prestar atenção nos detalhes? Esses dias eu tava vendo um vídeo no Instagram, e eu não sei até que ponto isso é verdade, se isso vai vingar em outros países, mas tem um vídeo que aconteceu, agora me deu uma falha na memória, eu não lembro se foi na China ou se foi no Japão. Porque geralmente a China e o Japão são aqueles países que são super à frente de todos os outros, né? Eles lançam coisas que a gente vai ver daqui 10 anos, né? É uns negócios, eles são muito à frente do tempo, né? Eu me falhei a memória agora, mas eles é um lugar assim, uma arena de show, rolando um show e a galera deitada. Então, assim, é um show como se fosse uma arquibancada grandona assim,
e camas, tipo uma espécie de cama meio viradinha, meio um sofazinho assim, e a galera curtindo o show meio que deitado na cama. E a gente é muito preguiçoso, né? Que a gente quer ficar em casa, deitado, vendo TV, vendo série, vendo filme. E aí, tipo assim, é um show que a galera vai assistir o show deitado. Então, assim, imagina se essa moda pega aqui também, como que seria, né? Será que seria legal? Pra galera preguiçosa, deve ser bacana, mas também deve ser caro, né? Porque você pega uma caminha ali e aí não é lotado, então é uma caminha pra cada um, meio separadinho. Não sei se daria certo aqui. Mas é uma ideia engraçada, né? Você, pô, caramba, a galera não quer ir no show mais, porque é cansativo realmente. Infelizmente, aqui no Brasil, né? A gente tem aqui um exemplo aqui em São Paulo mesmo, porque os shows que tem aqui, a galera vai muito nível hard. Então, por exemplo, eu sempre falo aqui, o Coldplay abre 3 dias de show no Morumbi ou no Allianz Parque. Aí, os 3 dias antes de, sabe, 6 meses antes, os ingressos já são esgotados. Aí a galera fica alvoroçada, vai lá, fala com o Coldplay, só que aí mais 2 dias. Aí quando você vai ver uma semana, 6 dias, 7 dias de show seguidos, né? Que nem agora esse se fechou em São Paulo, aí ele foi para outro estado, vai voltar de novo para São Paulo. O Coldplay chegou a fazer acho que 6 shows seguidos aqui. Aí sempre tem, né? Bruno Mars também fez um monte de show seguido no Brasil, vários shows em São Paulo. Aí abre lote mais um dia, mais um dia, mais um dia. Então, e todos os dias que abre, lota, a galera fica desesperada pra ir. Então, assim, hoje, os shows aqui em São Paulo estão difíceis, difíceis mesmo. Lógico, né? Esses são shows mais caros, mas existem outros shows mais em conta também. Mas, de qualquer maneira, lota muito. Agora, recentemente, no Carnaval, a gente viu também qualquer bloco que teve aí de graça, muito lotado, muito caos. Até os blocos de shows em lugares que foram lugares fechados e mesmo pagando pra entrar também lotou pra caramba. Então, assim, hoje ir no show realmente é um negócio assim que você tem que estar bem disposto, porque senão você vai passar nervoso. Você tem que ter paciência. Se você for de carro, você vai ter que ter paciência para estacionar. Vai pagar caro para estacionar. Se você for de Uber, depois você vai ter dificuldade para pegar Uber para voltar, porque é muita gente pedindo Uber ao mesmo tempo. Se você vai de metrô, você sabe certinho que estação você tem que descer, que ônibus você pega. Então, alguns shows, alguns eventos, que nem o The Tal, se eu não me engano agora, quando vai ter o Lollapalooza também, parece que, né, algumas linhas de metrô e de trem ficam 24 horas. Mas aí também tem uma coisa que é meio confusa, né? Que a galera fala, tipo, o metrô fica 24 horas, mas você não pode embarcar em todas as estações. Você só pode desembarcar. Mas peraí, como é que o cara faz, então? Então é meio confuso. Até hoje eu não entendi direito, porque você pode embarcar só em algumas, e aí nas outras, todas você consegue desembarcar, mas embarcar não consegue. Então, como é que faz, né? Mas preciso entender melhor como é que funciona isso. Mas onde eu quero chegar falando sobre isso? Porque assim, hoje tem essa questão, né, da gente ir no show, que a gente sempre fala isso, né? Vai no show e de vez você ficar prestando atenção no show, cantando, vendo o palco, você fica preocupado em filmar o show, em postar um trecho do show, em subir lá no seu status, no seu stories do Instagram e TikTok, sei lá. E aí você tá mais preocupado em mostrar para as outras pessoas que você foi pro show do que realmente você curtiu o show. E aí você pensa, né? Um show caro, que nem, por exemplo, esse show do Bruno Mars que teve ano passado, ou retrasado, não lembro agora. Mas era show, assim, era super caro os ingressos. Os primeiros ingressos são baratos, mas acabam muito rápido. Aí depois é só ingresso de R$ 800, 900, mas até mais caro que isso. Eu nunca fui em shows grandes assim, porque realmente quando chega nesses ingressos caros, fala, putz, não dá pra mim. Eu tinha vontade de ir também, mas aí que você começa a pensar na logística, putz, mas aí eu vou ter que ir longe, o estádio é longe, não sei o que, aí se chover, aí o gramado, aí eu sujo o pé, porque vai ter barro. Aí você começa a pensar, e eu também sou baixinho, então se eu tiver, dependendo do lugar que eu tiver no show, eu não vou enxergar direito o palco, né? Claro que tem o telão e tal, mas é legal você ir no show, você quer ver o palco de verdade, você não quer ficar vendo o show pelo telão, né? Então tem todas essas coisas. Então quando a gente vai em show, eu falo a gente porque a maioria das pessoas está assim hoje, né? Qualquer lugar que vai, tem uma apresentação ao vivo, já saca o telelê e já começa a filmar. E aí, será que você tá prestando atenção no show ou você tá vendo o que você tá filmando? E aí você, geralmente, eu até vi isso uma vez, tipo assim, fui no show, tirei foto, gravei vídeos que eu nunca mais assisti. Tá lá no seu celular, você
Aí quando você conta pra alguém que foi, você só fala, eu fui. E aí às vezes nem entra em detalhes de mostrar um trecho do show. Às vezes posta numa rede social, mas aí posta só no dia, depois apaga aí, né, do stories, aí nunca mais ninguém nem vê, às vezes nem você lembra. Então, a gente às vezes não consegue apreciar de verdade o momento, porque a gente tá mais preocupado em filmar, mais preocupado em tirar foto. E eu já falei sobre esse assunto aqui no programa. Não é questão de ser um chato de dizer, não faça isso, não filme, não grave. Não, mas é que a gente não presta atenção nos detalhes. E aí eu comecei a perceber que isso tá acontecendo cada vez mais, sabe? É que nem a gente sempre conversa assim, por exemplo, no Instagram, alguém tá vendendo alguma coisa. Coloca assim, oi pessoal, hoje, às 19 horas eu vou vender hot dog na garagem da minha casa. O valor é R$ 20, o combo com refrigerante, 25. Aceito Pix, cartão. Vai ser de sexta até domingo. Então, você tá vendo a informação? Ó, na garagem da minha casa, dei o valor, dei o horário, dei o que eu vou vender, o valor do lanche e o valor do combo. Tá tudo lá. Mas a pessoa só vê a primeira frase, vou vender hot dog. Aí nos comentários, nossa, que legal, quanto que é o hot dog? Vai ter combo? Aceita Pix? Só que tá tudo na informação, só que a pessoa não lê. As pessoas não prestam atenção, elas só olham o primeiro negócio. Então, hoje, assim, a gente tá tão com pressa, tanta correria, tão acostumado a fazer tudo no automático, que a gente não presta atenção nos detalhes. E eu tava até conversando com um brother meu essa semana, e a gente tava falando do interior também, né? Que nem eu morei muito tempo no interior, eu nasci em São Paulo, mas fui criado em Roseira, a galera sabe disso. E eu morei muito tempo em Roseira, então eu andava de bicicleta todo dia, eu ia pra escola de bicicleta. Aí quando eu comecei a trabalhar na primeira rádio que eu trabalhei lá, que foi a Rádio Roseira, eu ia todo dia, eu ia e voltava de bicicleta todo dia. Então eu andava muito de bicicleta, tipo assim, eu passava por lugares que tinha bastante natureza, bastante árvore, tinha uma plantação inteira de eucalipto lá gigante. E aquilo pra mim era tão natural porque eu passava todo dia, ia e voltava. A pracinha tava lá, toda bonitinha, nunca parei, sentei muito na praça. Sei lá, quando eu era mais molequinho, ia na praça brincar com a molecada, jogar bola e tal. Mas depois de uma certa idade já não ia mais na praça, não aproveitava mais a praça. Então, aí eu tava conversando isso com esse meu amigo, falando pra ele assim, pô, cara, é engraçado, né? A gente quando tá lá, a gente não consegue prestar atenção nisso. Eu ficava pensando assim, por que eu não tirei foto, né, naquela praça? Porque a praça de lá, ela foi reformada. Então hoje é diferente já a arquitetura da praça, o desenho da praça. E aí, tipo assim, eu não tenho nenhuma foto lá. Eu fiquei pensando assim, pô, cara, por que eu nunca tirei foto lá? E eu morei a vida inteira do lado da Basílica, e eu tenho poucas fotos na Basílica. Se eu tiver 3 fotos na frente da Basílica, é muito. E tem gente que demora um ano inteiro pra ir lá na Basílica, demora uma vida inteira pra ir na Basílica. E eu tava lá sempre do lado, e eu tirei poucas fotos lá. E eu não, aí, por exemplo, hoje quando eu vou pro interior, aí eu chego, sento assim e fico sentindo, né, aquele cheiro diferente, porque o interior tem um ar mais gostoso, um ar de natureza mesmo. Você sente o cheiro do mato, sente o cheiro das árvores, né, quando chove, então é mais gostoso ainda. Então, é diferente, sabe? Não que eu não goste de São Paulo, eu gosto também, mas é que São Paulo é diferente, São Paulo é selva de pedra, né, então tem a sua beleza da selva de pedra, mas é que o interior, ele tem uma beleza diferente, né, a praia, quando você vai na praia também. Então, aí, ficava prestando atenção, falei, caramba, engraçado, eu tava aqui e não prestava atenção nisso. Aí hoje eu vejo, eu acho legal, e até quando eu tiro foto, né, tipo, eu tiro uma foto, aí quando eu tô vendo a foto, eu falo, nossa, caramba, que bonito que ficou. E às vezes na hora você não tá prestando atenção nisso. E aí, isso acaba se transferindo para as nossas conversas, né, do dia a dia, tipo, no WhatsApp, quando a gente vai conversar com alguém. E aí, que nem eu falei, hoje, né, o nosso trabalho e o nosso dia a dia acaba sendo uma coisa só, porque as pessoas, elas têm o nosso número. Aí gente de trabalho vem falar, eu tô te mandando uma mensagem agora, tipo, depois do horário de expediente, pra eu não esquecer. Aí manda, aí quando você vê, fora do seu horário de trabalho, você tá respondendo gente do trabalho, você tá... Por mais que as pessoas falem, não, mas você não pode fazer isso, é só você não responder, é só você ignorar. Só que nem sempre a gente consegue. Às vezes a gente acaba abrindo a mensagem, a gente fica curioso pra saber o que tá acontecendo. Tipo assim, ninguém é perfeito, né? A gente tem que nem eu acho legal pra caramba quem consegue fazer isso, e eu também tento. Tanto que lá no trabalho tem um número só do trabalho, mas ainda tem
resquícios, né, de pessoas que ainda pegam, que tem meu contato de outras épocas, tipo, quando eu ainda não tinha o número lá da rádio. Então, aí vem falar, e assim, sempre que eu posso, eu, né, com jeito, falo, olha, fala comigo lá no número tal, porque esse aqui é meu número pessoal. Então tem gente que vem no Instagram falar comigo coisa de trabalho, lá do trabalho. Então, tipo assim, é difícil. A gente tem que estar colocando limite a todo momento. Mas é isso, assim, hoje a gente não tem mais, assim, o momento que a gente possa parar e respirar um pouco, né? Tava até falando com outro amigo também, que ele falou que no final de semana, ele meio que desliga das redes sociais, do celular, ele até fica longe do celular. Ele ainda falou, coloca o seu celular numa gaveta e vai viver. Ele brincou assim. Mas eu falei, pô, eu achei isso muito legal, mas eu pensei, isso é um desafio gigante, né? Porque, tipo assim, você fica pensando que... Como que você vai fazer isso? Porque que nem eu sempre falo aqui no programa, sabe? Você tá assim, parado e alguma coisa acontece, aí você começa a pensar, meu Deus, será que alguém mandou mensagem? Aí você tá falando que nem, às vezes quando eu tô fazendo alguma coisa em casa, tô limpando a casa e tal, aí é o momento que eu tô longe do celular, eu já começo a pensar, será que aconteceu alguma coisa? Será que alguém mandou mensagem? Não sei o que, aí fica aquela sensação de que alguma coisa aconteceu e eu preciso olhar meu celular pra saber se alguém mandou alguma mensagem urgente. Então, assim, é muito chato isso, assim, você ficar pensando nisso, sabe? Como se alguma coisa muito complicada aconteceu naquele momento que você não olhou o celular. E aí é isso, a maioria das pessoas, e eu me incluo também, porque isso acontece comigo, não consegue mais ficar, ter um momento sem o celular, sabe? Tipo assim, não, agora eu vou ficar aqui 2 horas sem fazer, sem mexer em nada de rede social, sem olhar meu celular, vou só viver a vida. Porque assim, é isso, porque a gente fica o tempo todo, né? É, seria o tempo todo online, né? A gente fica o tempo todo ligado. Por exemplo, você pegar e ir num parque e alugar uma bicicleta para andar. Aqui em São Paulo a gente tem que fazer isso. Porque, né, são poucas pessoas que conseguem ter a bicicleta e andar todo dia. Às vezes a pessoa compra a bicicleta e não anda, a bicicleta fica jogada lá. Então acaba não compensando você comprar a bicicleta para você poder andar bem. Inclusive nosso amigo Undershow anda de bike, que é um belo exemplo aqui em São Paulo. Porque é difícil, né, andar de bicicleta. No dia a dia mesmo a gente não acha tempo, ou às vezes se acha tempo, é perigoso, porque você tem que estar disputando espaço com moto, com carro, com gente estressada, até na ciclovia. E o mais engraçado é isso, né? Porque quando você vai de um lado, aí lá na Paulista acontece muito isso. Tem o pessoal que anda na ciclovia, e aí os entregadores querem andar na calçada. Aí agora eu vi isso mesmo no carnaval, o pessoal andando na ciclovia, os caras da bike achando ruim. Falei, engraçado, vocês podem andar na calçada com essas mochilinhas suas de iFood, atropelando os outros, passando que nem um monstro em cima da gente. Na calçada aí o cara não pode andar a pé na ciclovia? Ué, se você tá andando na calçada que você tá errado, então você tem que aceitar que as pessoas andem a pé na ciclovia. Isso acontece muito no domingo, lá na Paulista também, que fecha a Paulista para carro, aí os pedestres vão dar rolê lá, aí tem a ciclovia e tem a rua fechada, o pessoal anda tanto na ciclovia quanto na rua, é onde dá vários gente xingando, reclamando, mas onde eu quero chegar, que eu tô falando, aqui em São Paulo, você não tem essa opção de simplesmente, não, eu vou ter uma bicicleta e vou todo dia ir voltar do trabalho, e você não tem essa opção como uma opção tranquila, é uma opção tensa e arriscada, porque você tem todo dia que tá sempre muito atento, tem que estar todo equipado, porque é gente correndo muito, é carro, é ônibus, é caminhão, é moto, e aí você lá de bicicletinha super vulnerável no meio dessa galera. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Então, não é uma coisa muito simples de se fazer. Diferente de você pegar no final de semana e dar um rolezinho no parque, que é um pouquinho mais tranquilo. Mas imagina, você não tem essa opção, tipo, não, beleza, eu vou usar a bike mais tranquila. Tipo, no interior você ainda, dependendo, né, não todos, mas alguns lugares nos interiores por aí você tem mais tranquilidade pra você fazer isso. Pra andar de bike e voltar, tal, dar uma caminhada mais tranquila. Então são coisas simples e que a gente deixa de fazer e aí que a longo prazo que a gente começa a perceber, caramba, não, pô, eu caminhava diretão, agora não tô caminhando mais. Até, que eu falo, aqui em São Paulo, mas dependendo do lugar que você vai caminhar, você fica com medo. Você não vai poder levar o celular. Aí, se você também, de repente, até levar o celular, mas aí também você tem ali um perigo pra caramba, cheio de carro também, as avenidas cheias de carros. Ou você vai em parques, né? Que aí é parque final de semana, né? Não dá pra você ficar indo no parque todo dia.
durante a semana, às vezes à noite também tem região que o parque é perigoso, então também tem tudo isso. Então são coisas simples que a gente poderia fazer a qualquer momento que agora já não é tão simples assim. E dependendo da cidade que a gente mora, a gente não consegue fazer. Então, isso, né, ao longo prazo, você começa a perceber que isso faz falta. Então é gostoso assim, é muito utópico, né, que nem, por exemplo, eu já vi assim, quando a pessoa vai lá no parque, aí põe um lençolzinho, pega um livro e lê, isso aparece muito em filmes, né? Mas assim, no dia a dia mesmo é difícil a gente conseguir fazer isso. Por isso eu tô falando, porque a gente tá sempre agitado e é difícil desligar. Então, e aí é onde a gente para de prestar atenção nos detalhes, a gente para de curtir as coisas. Que nem eu falei, muitas vezes eu tô pra assistir filme, né? Aí eu pego pra assistir um filme assim e começo a prestar atenção no filme. Daqui a pouco, a qualquer sinal de tédio no filme, uma cena meio chatinha, saca o celular e começa a ver o celular. E o filme lá passando. Então, é difícil disputar a atenção com o smartphone, né? Então, tem que ter um exercício muito diário, um exercício forte, de você tirar o celular, de você não fazer só isso, entendeu? Se forçar mesmo, que nem pra mim mesmo, é um desafio muito grande de ir pra academia. Eu comecei, né, voltei a fazer academia no finalzinho do ano passado, né, nessa intenção mesmo de tentar emagrecer um pouco, cuidar um pouco da minha saúde e tal. No começo é muito legal, os primeiros dias é empolgante. Pô, academia nova, e realmente lançou uma academia nova lá, os equipamentos tudo novinho, aquele cheiro de coisa nova, que legal. Aí você vai na primeira semana, na segunda semana, aí você entra na besteira de querer se pesar, aí você vai se pesar, você fala, putz, não tô perdendo nada ainda. Aí você começa já a ficar nessa coisa, que nem agora eu já não me peso mais, já não, eu passo reto, não olho o balanço. Não vou ficar me pesando, senão eu vou ficar doido. E aí o resultado não é imediato, não existe resultado imediato. Você tem que, é dieta, tipo, ir diretão, seguir certinho os exercícios. E é complicado, e é difícil, porque, que nem eu falo, você tem ali o dia inteiro, trabalha, estuda, tal, aí chega à noite, ou então quem acorda mais cedo vai na academia de manhã, tal. Então, assim, você tem muita coisa pra fazer, e aí você tem academia. Que aí pode virar uma obrigação, e aí é onde começa a ficar chato. Fala, putz, será que eu tenho que ir hoje? Aí você começa a querer roubar, né? Tipo, hoje eu não vou, não. Roubar no modo de, tipo, né, não seguir a regrinha do jogo da academia, né? De tantos dias, fazer tal exercício e tal. Tipo, você tem que fazer 10 exercícios, você tem que fazer 10 vezes tal coisa. Aí você faz 5 e acha que tá bom. Por isso fala que isso é roubar, né? Roubar, a pessoa fala, tá roubando no treino. E aí é onde começa a preguiça, né? Alguns dias você fala, isso aí é todo dia. 5 dias da semana, agora eu já vou 2, vou 3. O pessoal fala que o ideal é ir 3 dias, né? Aí tem gente que quer ir 5 dias. No começo tava indo 5 dias, tava empolgadão, depois já diminuiu. Aí fala, hoje eu não vou não, tá chovendo, hoje eu não vou não, eu tô com preguiça, hoje eu não vou não porque eu vou fazer não sei o quê. Então já começa a virar uma coisa, um desafio mesmo. Então, é muito complicado quando a gente não tem o foco também. Então tem que focar, tem que, tipo, não prestar atenção em outras coisas que vão tirar sua atenção, que nem eu mesmo, às vezes eu chego em casa. Aí eu tô meio cansado do trabalho, aí se eu chegar em casa e deitar, já era. Então eu não posso chegar e já deitar. Então eu tenho que chegar, tomar um banho, fazer alguma coisa, movimentar. Porque se eu chegar e deitar, eu não vou fazer mais nada. Acabou. E ainda tem o dia pra acontecer. Não pode ser isso. Não pode ser. Né? Eu sempre falo isso, né? Tipo assim, a vida, como eu vejo muito na rede social, a galera posta. Tipo, a vida não pode ser só isso, né? Trabalhar, pagar conta, ir pra casa dormir. Aí vai, só isso. Tem que viver. Tem que fazer outras coisas. Dá pra passear um pouquinho? Vai passear. Vai ler um livro, não tem dinheiro, vê coisas gratuitas, que em São Paulo a gente tem muita coisa gratuita, tem peça de teatro. Não gosta de teatro, vai ver algum show, tem show também, que nem eu falei mesmo, na Paulista de domingo tem muita coisa lá, a galera que faz música ao vivo, tem gente dançando, tem um monte de coisa legal, né? Então a gente tem que procurar, tipo assim, procurar coisas e lugares que a gente possa fazer pra distrair um pouco a mente. Porque senão a gente fica meio doido. E é que nem eu falei, eu tava um tempão sem ler, né? Eu tava ali que o ano passado mesmo eu não li nenhum livro inteiro. Eu fui na livraria, tinha uns livros em promoção, livros que eu achei bonito, assim, que eu queria comprar. Falei, vou comprar. Eu comprei alguns livros, eu não abri. Eu só comprei e guardei.
E aí esse ano eu falei, não, eu preciso voltar a ler. Porque, né, no metrô o trajeto é um pouquinho mais curto, mas mesmo assim dá tempo de ler um pouquinho. Porque eu também tenho essa dificuldade de ler em casa. Eu ainda não tenho o costume de ficar parado, quieto, lendo em casa. Pra mim funciona na rua, no dia a dia. Então quando eu tô no ônibus, quando eu tô no metrô, eu consigo ler. Em casa, eu já não consigo, eu já preciso me forçar e aprender a fazer isso também. Porque é legal, né? Lógico, tem que gostar. Leitura é isso também. Leitura um pouco é hábito, um pouco é costume. Então, assim, às vezes acontece de eu estar lendo um livro e aí aquele assunto não me interessa muito, começa a me irritar. Fala, puta, mano, não vou conseguir continuar esse livro. Algumas vezes eu me forcei a ler o livro até o final só pra eu entender o que eu tava lendo ali, mas não foi legal. Então, assim, eu não recomendo fazer isso. Se é um livro que você começa a ler e ele não te prende, não vai até o final. Para, troca. Mesma coisa filme. A gente tem essa mania de querer ver o filme até o final. Mesmo o filme sendo ruim, a gente vê até o final. Ah, não, eu já comecei, vou terminar. Mano, sempre a experiência não é legal. Quando você não começa muito bem, geralmente a tendência é que o final seja zoado também. Mas é isso. Aí eu voltei a ler. Falei, não, agora eu preciso começar a ler de novo. Pô, preciso pegar os livros que eu tenho aqui em casa. Eu tenho um monte de livro lá em casa que eu comprei, que eu ganhei e que eu nem abri. Assim, tirei do plástico, ok, mas eu não li. E eu preciso voltar a fazer isso. Então eu me forcei a ler. Falei, não, vou começar a ler de novo e tal. Mas, que nem eu falei, às vezes eu tô lá lendo o livro e daqui a pouco me dá um ciricutico de querer pegar o celular e olhar o celular. Paro de ler e vou lá pegar o celular. Então, tá vendo? É isso. A gente vai fazendo as coisas no automático, no dia a dia, e não percebe. E a gente só faz. E a gente não vê o que tá acontecendo em volta, não presta atenção nos detalhes. E aí a gente só vai deixando as coisas passar, entendeu? E aí, às vezes, até você tá assistindo alguma coisa, você teve uma cena lá que aconteceu, você tava assistindo, não prestou atenção. Aí depois alguém coloca aquela cena no Instagram e fala assim: vocês viram que aconteceu tal coisa? Aí todo mundo repercute. Aí fala, mas eu tava assistindo, caramba, o que que eu tava fazendo que eu não prestei atenção? Então, é muito louco isso. A gente parou de prestar atenção nos detalhes. E não sei, as pessoas, eu já vi algumas pessoas falando isso. Parece que o tempo tá passando mais rápido agora também, assim. Não digo. Toda vez é isso, né? Quando chega no final do ano, a gente fala assim, nossa, voou esse ano, né? Que não sei o que, não sei o que. Mas não sei, parece que o tempo do dia, sabe? O dia tá passando mais rápido. Você olha assim, mano, de manhã, daqui a pouco, quando você vai ver, já é 5 horas da tarde, você tinha um monte de coisa pra fazer. Quando você pensou que, tipo, meio-dia, 1 hora, você tinha um monte de coisa pra fazer e tinha tempo, falou, pô, 1 hora da tarde agora vai dar tempo de fazer, papapá. Aí quando vê, tipo, é 6 horas da tarde e eu não consegui fazer tudo que eu tinha que fazer. E aí o dia do meu, o expediente do trabalho tá acabando, aí depois eu ainda tenho que ir pra academia, ou se eu não for pra academia, eu vou resolver alguma coisa, então eu venho aqui no podcast gravar. E aí tem que limpar a casa. E aí quando vê, parece que o dia tá menor, sabe? É muito louco isso. E eu já vi algumas pessoas falando que tem essa sensação também. Então a gente até precisa ver isso, né? Cientificamente, se. Porque eu já vi algumas coisas parecidas, assim, dizendo que o tempo realmente parece que tá passando mais rápido. Então, não sei se é a cabeça, se é a loucura do dia a dia, entendeu? Então, às vezes a gente deixa de prestar atenção nos detalhes, né? Então, eu acho que o exercício, né, que a gente tem que fazer, eu falo a gente porque eu também tô nessa, é isso, assim, por mais difícil que seja, olhar melhor, né? Que nem eu tenho um exemplo do ano passado, quando eu fui, teve um jogo do Palmeiras que foi lá em Campinas, que foi lá no estádio do Guarani, que chama Brinco de Ouro da Princesa, né, a galera sabe? Aí eu já tinha escutado falar que lá parecia, lembrava um pouco o velho Palestra, né, o Palestra Itália. E assim, mas eu nunca tinha tido a curiosidade de pesquisar fotos de lá de dentro do estádio. Eu só via pela TV e quando passa na TV só mostra, né, o campo e a arquibancada, não mostra por dentro, não mostra como que é a entrada. Que nem o Canindé mesmo, aqui em São Paulo, né, da Portuguesa. Tipo assim, nunca mostra por dentro da arquibancada, sempre mostra só a arquibancada por cima e o campo. Não mostra como que é o vestiário, não mostra, né, os banheiros, a entrada, por baixo da arquibancada que a gente tem que passar pra subir pro estádio e tal. E aí, esse do Guarani, quando eu fui, cara, nossa, eu fiquei maravilhado, assim, com o jeito que ele parece com o velho Palestra mesmo. E aí eu até fui, tirei um monte de foto, comecei a olhar tudo, olhar assim, porque pra mim foi meio que uma volta no tempo mesmo de ir no Palestra Itália. Porque eu fui, graças a Deus eu tive o prazer de ter conhecido o velho Palestra, né? Porque hoje é o Allianz Parque, tá muito diferente. É no mesmo lugar, mas é muito diferente, né? E eu tive a honra de poder conhecer o velho Palestra.
E era muito diferente, mas eu não tirava foto. Naquela época também o celularzinho era ruim, a câmera ruim. Eu não tinha câmera com filme pra ter entrado no estádio, ter tirado foto. Então eu tenho pouquíssimas fotos. Eu tenho acho que 2 ou 3 fotos lá no Palestra Itália. E nem são com detalhes, assim, não tá pegando nada, não tem. Só tá eu, né, na foto, não tem muito detalhe assim do estádio. Então é uma coisa que eu me arrependo de eu não ter feito isso, de eu ter prestado mais atenção nos detalhes, de eu ter tirado fotos, ter pedido pra alguém tirar foto e me passar depois, sei lá, porque tinha uma galera que às vezes ia com umas câmeras boas. E eu não tive essa oportunidade. E aí quando eu fui lá no do Guarani, e que parecia muito com o velho Palestra, aí eu fiquei todo maravilhado. Eu tirei foto de tudo, tirei foto até do banheiro. Porque lá o banheiro ainda é aqueles vasos antigos, né? Que é direto no chão, assim. Que a galera tem uns. Acho que o pessoal chama de latrina, né? Acho que não sei se é latrina que chama, mas é aquele vaso que ele é no chão, assim. É um negócio no chão e tem um buraquinho. E aí é diferente pra caramba. Pô, tirei foto até disso, porque, mano, é um detalhe que você não vai ficar vendo toda hora. Eu não vou lá toda hora, né? Quase não tem jogo lá. O Palmeiras não joga lá, então. Essas coisas que é legal, né? O Canindé a última vez que eu tinha ido no Canindé foi em 2009. Aí eu voltei agora em 2024, se eu não me engano. Então, assim, hoje eu tento apreciar melhor os detalhes. Então, às vezes, quando eu vou em alguns lugares que eu sei que talvez eu não volte de novo, ou então que até também não tenho oportunidade de estar indo toda hora, então eu tento prestar mais atenção nos detalhes. Às vezes aconteceu também de eu encontrar com os amigos e conversar e trocar ideia e depois não ter prestado atenção em nada direito. Depois voltar pra casa e falar, nossa, mano, caramba, eu queria ter falado isso, aquilo, eu não falei. Por que eu não perguntei tal coisa? Então, sabe, é isso, sabe? Tentar deixar a mente menos preocupada com o futuro. Que nem eu sempre falo, né? Tipo, na segunda-feira preocupado com o que eu vou fazer na sexta. Cara, eu tô na segunda, então eu vou viver a segunda. Vou olhar o que eu tenho pra fazer agora. Eu vou ficar naquele momento ali e assim, recentemente, né, eu perdi algumas pessoas na minha vida, né? Pessoas que faleceram e tal. E aí eu volta aquela reflexão, assim, de pensar assim, né? Pô, cara, porque a gente esquece disso, né? A gente esquece que a gente vai morrer, né? Todo mundo vai morrer, isso é óbvio. Mas às vezes a gente esquece que alguma pendência de conversa, alguma coisa que você prometeu, alguma coisa que você... Ah, vamos marcar um café, vamos se ver. Aquilo pode não acontecer, porque você sempre deixa pra depois. Fala, pô, não, depois eu vejo, depois eu falo, depois eu mando mensagem. E aí, numa dessa, você perde. Porque alguém pode falecer e aí fica por dizer, fica, né? Então teve um amigo palestrino, Grande Oliveira, que faleceu no finalzinho do ano. E aconteceu isso, né? A gente tava combinando pra fazer inclusive ele era um dos que era pra ser convidado aqui, Anderson, quando a gente ia fazer o nosso podcast do Palmeiras. Ele era um que eu ia trazer aqui, que ele tava na Libertadores de 99, um grande palestrino, que felizmente se foi. A gente tava combinando pra assistir a final da Libertadores junto. Agora que foi Palmeiras e Flamengo, né, em dezembro do ano passado. Novembro, dezembro, perdemos, então eu nem lembro a data, mas foi agora, né, no final do ano passado. E ele foi um dos que mais agitou. Pô, vamos encontrar, vamos fazer um churrasco, não sei o quê. Só que a galera deu uma cagada, tipo, ninguém quis. Não quero, outro não quero. Aí eu percebi que a galera não tava muito, e ele até me chamou no WhatsApp e falou, pô, cara, os caras não querem e tal, ninguém falou nada. Falei, velho, eu percebi que ninguém quer, então se você vier pra cá vai acabar dando viagem perdida, porque ele morava no litoral. Falei, cara, o pessoal ninguém falou nada, acho que cada um vai assistir no seu cantinho, quietinho. E não virou. E a gente já tinha feito um churrasco outra vez e tal. Mas fazia muito tempo que a gente não fazia. Né? Porque teve essa questão da pandemia. Depois da pandemia ficou meio difícil mesmo, assim, de algumas pessoas conseguirem se reunir de novo, né? Ele morava no litoral, então era mais difícil vir pra São Paulo e tal. E aí ele agitou esse rolê do churrasco. Não deu certo o rolê do churrasco. Aí o Palmeiras jogou com o Flamengo. Perdemos a Libertadores. E passou, sei lá, uma semana. Ele teve um problema, ficou internado. E disso ele morreu no hospital. E não voltou. Então, assim, a gente perdeu a chance de ter feito esse churrasco com ele. Porque se tivesse feito, teria sido o último, teria sido uma despedida. E a gente sempre acha que vai dar pra fazer em outra época. A gente sempre pensa que vai estar sempre ali. Às vezes uma pessoa que você, às vezes até nem gosta muito e discute toda hora, você fica, putz, será que isso aqui vai ser pra sempre? Não vai ser pra sempre.
Nada vai ser pra sempre. Então, tudo que... Até quando é coisa que incomoda muito, tipo... Eu sempre falo aqui no programa, né? Que os dias bons e os dias ruins, ele tem uma coisa em comum. Ele vai terminar. Então, assim, né, essa ideia de que nada é permanente faz a gente também pensar melhor. Então, foi uma oportunidade que a gente teve e todo mundo deixou passar. Falou, outro dia a gente vai. Porque você sempre acha que vai ter outro dia, outra chance, e às vezes não vai ter. Então, né, às vezes a gente fala assim, não, depois eu resolvo, depois eu ligo. Isso acontece muito comigo, tipo, de aniversário, sabe? Eu vejo aniversário, hoje é aniversário de tal pessoa. Aí eu falo, daqui a pouco eu mando. Aí o dia a dia vem, te engole, aí chega no final do dia, putz, não mandei. Caramba, passou o dia inteiro. Às vezes até passa o dia, chega no outro dia e fala, putz, não mandei e tal. E você não esqueceu, você viu, mas você deixou pra depois. E isso serve pra tudo na vida. Então, assim, a gente às vezes deixa pra depois e esse depois pode não chegar. Né? Então, lógico, fica até meio clichê, que você fala, não deixa pra amanhã, você pode fazer hoje. Não, mas é que realmente isso passa também pela questão da gente aproveitar os detalhes. Que nem tem aquela coisa que as pessoas falam assim, capriche nas despedidas, porque você não sabe quando vai ser a última vez que você vai ver aquela pessoa. E é muito louco isso, né? Você pode perceber que quando você perde alguém, aí você vai lembrar a última vez que você falou com aquela pessoa, você, tipo, meio que nem... Foi normal, sabe? Tá. Tipo, não teve um abraço, não teve oi, eu gosto de você pra caramba e tal. Foi só um... Tanto que nem esse brother mesmo, a última vez que eu conversei com ele foi só, cara, ninguém quer ir, mano, vai assistir cada um no seu canto. Outro dia a gente faz então, cara. Foi isso, tipo, olha aí a despedida, como que foi. Que nem eu falei do meu primo também, que faleceu no finalzinho do ano passado. A última vez que eu encontrei com ele foi na Paulista. Eu tava andando, ele tava indo, eu tava voltando. E aí? Como é que você tá? Tá bem? Qualquer dia, vamos tomar uma cerveja lá, combinar qualquer dia? Vamos, tá bom. É assim. Então, é importante a gente dizer o que a gente sente para as pessoas que a gente gosta de verdade, sabe? Quer falar que ama, fala que tá com saudade, não se esconde, não. Eu muitas vezes fui taxado de emocionado, e até hoje sou, sabe? Eu escuto muito isso, né? Que nem a Selena brinca, né? Que ela fala que eu sou um romântico incurável e tal. Mas muitas vezes eu sou taxado de emocionado por isso, porque às vezes são pessoas que eu não tô falando faz tempo, e de repente a pessoa me manda uma mensagem, eu falo, pô, mó saudade de você. E a pessoa, tipo, fica meio assim, de eu falar que tô com saudade, né? De vez em quando, né, solto o eu te amo, assim, pra algum amigo, aí os amigos ficam, caralho, né? Ninguém fala eu te amo. Então é um negócio assim que a gente tem muita dificuldade de dizer, né? De dizer o que a gente sente, de realmente expressar aí um carinho por uma pessoa e tal. E às vezes você pode ser interpretado de uma maneira ruim, como emocionado, ou como que alguém que quer ver toda hora, que nem eu lembro muito também do Paulo Gustavo, né? Que o Paulo Gustavo teve um momento que ele tava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele tinha um programa no Multishow, ele tinha um programa na Globo, ele fez o especial da Globo, ele fez o Minha Mãe é uma Peça 1, 2 e 3, um atrás do outro, assim, um monte de filme, aí ele fez o Vai Que Cola, fez não sei o quê. Independente de você gostar dele ou não, mas assim, ele fez vários trabalhos ao mesmo tempo. Muita coisa ao mesmo tempo. Falou, caramba, é muita coisa, né? Caramba, por que será? Assim, aí, na pandemia ele teve Covid e ele morreu. E aí, tipo assim, imagina, se ele não tivesse feito essas coisas, ele não teria realizado as coisas que ele queria realizar. Então, tipo assim, não que ele soubesse que ia morrer, não sei, mas assim, ele fez no tempo que devia fazer. Ele teve essa oportunidade de fazer e fez. Assim, várias coisas ao mesmo tempo que hoje, até hoje, vai ter um acervo aí, várias coisas dele que, pra quem gosta dele, e pra família também, vai poder revisitar, sabe? Mas é onde eu quero chegar falando sobre isso. Tipo assim, é isso. Assim, você não perder as oportunidades que você tem. Porque assim, às vezes a gente tem a oportunidade, tipo, vamos se encontrar. Aí a galera, tipo, amigos mesmo, né? Amigo da faculdade e tal. O pessoal fala assim, não, faz um cu doce. Não quero, não posso, hoje não dá, amanhã não dá, amanhã não dá. Nunca pode, nunca dá, nunca quer. E aí você, deixa, depois. Aí alguém vai lá e morre. E aí, vamos se ver, gente, vamos se unir mais. A gente precisa a gente precisa se unir mais, a gente tá muito afastado. Mas é só quando morre alguém que tem esse negócio.
Então, tipo assim, às vezes tem alguém tentando unir a galera, tem alguém tentando reunir os amigos, tem alguém tentando reunir a família. E você tá lá com a má vontade, que não quer, que não quer. Não precisa ficar muito tempo junto, várias. Não, às vezes não tem tempo, não tem paciência. Mas um final de semana, não dá um final de semana, um almoço, uma janta, sabe? Vamos se ver, vamos se abraçar, vamos tirar foto, mano, tira muita foto. Que nem eu falei do show, vai no show, grava filme, grava vídeo, tira foto, mas aproveita também. Aproveita também, não só tira foto só e faz vídeo, mas quando tá reunido com a galera, tira foto pra caramba. Relembra de tudo. Eu tenho mania de tirar foto dos bastidores, assim, tipo de pegar o pessoal conversando assim, sem eles perceberem que eu tô tirando foto, eu tiro foto. Ou então foto da foto, a galera tá tirando foto, eu tiro um outro ângulo. Brincava muito com isso na época da editora. Teve uma vez que teve uma festa na editora e eu tava com o diabo no corpo. Eu comecei a tirar atrapalhar todas as fotos. O pessoal tirando foto, todos os canto que tinha alguém tirando foto, eu ia lá fazer assim atrás. Aí depois teve uma amiga que veio e falou um monte pra mim. Falou, meu, você apareceu em todas as fotos. Que não sei o que é isso. Tipo assim, tinha um monte de foto aleatória lá. Eu tava lá atrás, fazendo graça. E o mais foda de tudo é que eu não tenho nenhuma dessas fotos. Porque era uma amiga que ela tinha essas fotos no Orkut, né? Aí eu não salvei. E aí eu perdi. Não sei nem se ela deve ter. Não deve ter também, mas... Mano, era muito engraçado. Eu lá com a camisetinha da Scala e saí em todas as fotos, né? Então, eu acho que a questão do detalhe é essa, sabe? A gente aproveitar os detalhes, prestar mais atenção realmente nos detalhes, aquilo que você gosta de fazer e, sabe, prestar atenção naquilo que você tá vivendo naquele momento, sabe? Tipo, não ficar, pô, tô aqui na quinta-feira gravando, mas, putz, amanhã eu tenho isso, tenho aquilo, final de semana não sei o quê, sabe? Você já tá com a cabeça em outro lugar. E não tá vivendo aquele momento, automaticamente você não tá prestando atenção nos detalhes. Não tá ouvindo o que a pessoa tá falando. Numa conversa você não tá prestando atenção no que a pessoa te diz, porque isso acontece muito no WhatsApp. Fala assim, olha, eu vou fazer isso, aquilo, então eu fiz isso, aquilo. Aí a pessoa, daqui um tempo, você não sei o quê. Eu falei, mas eu te falei tal dia. Aí mostra lá, a pessoa, nossa, não vi. Ou a pessoa não guardou, não gravou aquela informação. Por quê? Porque é o imediatismo. Mando mensagem agora, quero resposta agora, quero resolver o problema agora. E às vezes a pessoa não pode. Não é todo mundo que tá na mesma ritmo que você. Você tá querendo resolver agora, mas a pessoa não pode resolver agora. E cada um tem seu tempo e a gente tem que respeitar isso, né? Mas estamos aqui para aprender, né? Como sempre diz o velho deitado. Em falar em velho deitado, girando o botão aleatório do Terça Nobre, eu vou chamar aqui o dono desse programa, que é o nosso querido Tio Chicória, contrariando, né, quem fala do programa. Vem pra cá, Tio Chicória. Ora! Gente, todo mundo dá uma falhada aqui na gargantilha da gente. Porra, que saudade que eu tava, que eu fico com muita saudade de falar com as pessoas aqui do programa, né, gente? E o pessoal tá falando negócio de bicicleta, né, pô. Eu tenho uma barra forte. Gostava tanto de andar de barra forte. Quando eu era criança, eu ficava vendo aquelas pessoas andando e eu ficava pensando assim, porra, será que um dia eu vou ter uma barra forte? Aquela puta bicicletona legal, de garupa, né, de paralama. Eu achava engraçado aquelas bicicletas que tinha os negocinhos assim do lado do guidão e aquelas bolinhas coloridas na roda e um plástico embaixo do paralama que tinha as cores tipo do farol do semáforo, sabe? Tudo, porra, essas verdadeiras barra forte era cheia de 9 horas, né? A minha não é desse jeito, mas essa barra forte clássica que tinha todas essas coisas, aquela buzininha que você virava assim, não era nem de apertar, é aquela que você virava, deslizava assim, sabe? Porra, tão gostoso esse tipo de bicicleta. Teve aquelas monaretas que dobrava também. Porra, eu tive essa bicicleta, gente. Eu tive essa bicicleta de dobrar. Mas ninguém dobrava, né? Só abria ela uma vez só e deixava lá. Depois, muito mais pra frente, eu ganhei uma bicicletinha de dobrar também. Mas eu fui idiota, né? Acabei dando ela de presente. Quem que faz isso, né? Eu ganhei uma bicicleta daquela. Ela valia um dinheiro, de vez eu tentava vender, né? Quando eu não queria mais. Eu podia pelo menos ter vendido a bicicleta bonitão. Fui lá e dei a bicicleta de presente. E depois a pessoa pegou a bicicleta e vendeu. Eu falei, porra, se eu soubesse que a pessoa ia vender, eu não tinha dado de presente a bicicleta. Porra, que
que sacanagem, né? Mas é aquela velha história, né? Quando você dá um presente pra alguma pessoa, acabou, a pessoa faz o que ela quiser com o presente, né? A gente tem que desapegar. Se você entregou, não fica olhando o que vai acontecer, que senão você vai ficar chateado, né? Mas hoje em dia eu não posso mais andar de bicicleta porque eu tô velhinho já, as costas doem um pouco, mas eu sinto saudade, viu, de andar de bicicleta. E o seu Dorvarzinho, porra, ele andou de bicicleta até os 90 e poucos anos da vida dele, entendeu? Eu parei antes, porque eu sou meio sedentário e tal, gosto de um cigarrinho. Então eu acabei falhando, né? Mas acho que um dia eu ainda vou voltar a andar um pouco de bicicleta. Não sei se eu sei andar mais. Deixa eu colocar aquelas rodinhas. Já viu aquelas bicicletas que é tipo de triciclo, né? Que chama. Mas o pessoal não fala triciclo, eu não vejo. Mas é bicicleta de 3 rodas, assim. Tem 2 rodinhas atrás com uma cesta. Que você pode ir no mercado comprar um monte de coisa. Aí você deixa lá atrás as compras e vai andando, gente. É muito bacana, né? Eu vou falar pro Anderson pra ver se ele me dá uma bicicleta dessa de 3 rodas de presente. Tá bom, gente? Grande beijo. Boa, boa, meu mestre Tio Chicória, como sempre, abrilhantando o Terça Nobre. E é da hora, né, Tio Chicória, andar de bike. Eu gostava também quando era moleque. Não tinha bike, ficava pedindo a bike emprestada pros amigos, né? Depois que eu fui ter minha bike, eu tinha uma bicicletinha bem pequenininha. Mesmo quando eu já tinha crescido um pouco, eu ainda usava ela, só que chegou um momento que não dava mais. Que era muito pequenininha. Aí pegava emprestada de alguns amigos a bike, até eu ter a minha mesmo. Mas a bike sempre foi muito legal. Sempre quando eu era moleque, fazia tudo de bike. Ia jogar bola, ia pra escola, ia trabalhar. Puta, legal pra caramba. Sinto falta disso, né? Porque São Paulo é muito diferente, né? Então, assim, até dá pra andar de bicicleta aqui, mas, que nem eu falei, tem que ser atenção muito redobrada o tempo todo. Então, acaba sendo tenso, né? Você ir andar de bicicleta a lazer, você tem que ir nos lugares certos. Porque se você quiser pegar e trabalhar com a bike, aí você passar em pistas aí, é meio perigoso. Assim, hoje em dia ainda tá um pouco melhor, porque tem ciclovias, tem sinalização. Já foi pior, né? Mas ainda assim é um pouco tenso, né? Então, eu já pensei nisso, mas eu ficava pensando assim, pô, mas aí se eu for trabalhar de bike, eu vou ter que chegar lá no trampo, vou ter que tomar um banho. Aí se não tiver lugar pra tomar banho, onde eu vou deixar minha toalha molhada? Então tem toda essa logística. Mas se eu pudesse, eu ia trabalhar de bike. Aí eu colocava um foninho de ouvido, ia curtindo um som e trabalhar. Seria bem legal. Mas, né, São Paulo não permite isso. E agora, falar do nosso querido Estúdio Pode Vir. Você que está assistindo a gente pelo YouTube já está vendo que eu estou aqui com o meu boné do Pode Vir. Se você está ouvindo pelo Spotify, eu vou apresentar agora o nosso estúdio aqui. Você que tem vontade de ter seu podcast, você que gosta muito de trabalhar no audiovisual, chegou o seu grande momento. Você vai seguir lá, @Estúdio Pode Vir, vai falar com a gente no WhatsApp, vai chamar também no DM do Instagram se você quiser. Vamos trocar ideia e encontrar o melhor projeto para você. Sempre pensou em ter seu podcast, às vezes quer comprar equipamento, quer montar, é muito complicado, não é tão simples assim você criar o estúdio, montar, tem toda uma logística. Aqui já tá tudo pronto, muito mais fácil. Do ladinho do metrô Paraíso, você desce na estação, atravessa a rua, já é o prédio do Estúdio Pode Vir. Se você vier de carro, tem estacionamento, então é sempre muito tranquilo. Você pode trazer seus convidados aqui, você apresentando, mais 3 pessoas com você. Se você quiser, dá para fazer também o estilo talk show, dá para fazer também gravações externas, dá para gravar curso, dá para gravar aulas, dá para gravar até cantando. Então, gente, @Estúdio Pode Vir, tem o WhatsApp, tem o Instagram, troca ideia, vê direitinho preços, valores, horários, melhor forma para você, para tirar o seu projeto do papel e fazer acontecer seu podcast. Vem gravar com a gente aqui no Estúdio Pode Vir, maravilha? E também agradecer nosso parceiraço aqui do Terça Nobre, que é o nosso História EC, que tá sempre ali com as novidades, smartwatch, fone, celular, camisa de time, boné, óculos. Tá chegando Copa do Mundo, você não tem sua camisa da seleção ainda? Então, História EC, segue lá, já compra sua camisa da seleção, já prepara a amarelinha ou então a azul, que é estilosa pra caramba, mas a amarela tá bonita também. A camisa da seleção desse ano tá bonita pra caramba. Ou então compra do seu time favorito. Então é só você seguir @História EC e você vê lá também os melhores preços e como que você faz para comprar aí o seu presentaço. Beleza? E também, ó, nosso amigo Undershow agora tá com um bolo de pote, né? Eu posso falar? Você tem bolo de pote?
Então você que curte aí bolo de pote, você que é de São Paulo, aí tem que ser de São Paulo, né? Você que é de São Paulo, aqui da região do Paraíso, aqui Avenida Paulista, pode encomendar também bolo de pote com o nosso amigo Anderson, Undershow. Pode chamar no do Pode Vir ou não? Pode. Pode. Então, chama no WhatsApp do Pode Vir e também no Instagram, se quiser, e aí você encomenda o bolo de pote, muito bom, eu já comi, tem aqui nos bastidores, ó, inclusive tem um aqui guardado que eu vou comer daqui a pouco. Então, gente, ó, mais uma novidade aí do Estúdio Pode Vir também, né, essa parceria nossa aí, tem bolo de pote agora também, aproveita, tá bom? Aí lembrando, você tem que ser da região aqui, se for fora de São Paulo já não tem como, tem que ser daqui, Paulista, Paraíso, por aí pertinho do metrô aqui. Aí aproveita, já vem aqui, pega o bolo de pote, já conhece o estúdio, já toma um fefé com a gente, beleza? Então, esses são os nossos parceiros aqui do Terça Nobre. E agradecendo sempre, né? Meu amigo Anderson, combinando aqui, né? Cuidando da nave-mãe do Terça Nobre, pilotando sempre com o maior carinho. Agradecer também aos fiéis escudeiros que estão sempre comigo aqui no Terça Nobre. Agradecer a minha mãe, Dona Tânia, que está sempre aqui acompanhando, mandando mensagem, curtindo os episódios. Agradecer a toda a galera que comentou também. Então você que assiste, você que escuta, comenta lá também. Fala o que você acha do programa, como que você acompanha, se você acompanha pelo Spotify ou pelo YouTube, se você tá lavando louça e ouvindo o programa, tá dormindo, tá deitado, o que você tá fazendo, tá na academia. Aproveita e já fala pra gente como que você acompanha o Terça Nobre. Hoje a gente conversou um pouquinho sobre prestar mais atenção nos detalhes. Então vamos tentar fazer esse exercício também. Eu também falo, porque eu também faço isso. Então, eu quero sair daqui pensando diferente de como eu entrei, sabe? De começar a fazer mais, prestar mais atenção em tudo e curtir melhor os momentos também. Beleza, galera? Então, semana que vem eu tô de volta com o Terça Nobre. Meu muito obrigado. Tamo junto sempre. Valeu, galera! Terça Nobre.